Beleza. Então, começamos mais um semestre. Agora nós entraremos em projeto arquitetônico para engenharia civil. Nós faremos o uso do software Revit, tá certo? Estou aqui com a lista de chamada de vocês. Acredito que a maioria a gente já teve aula junto. Para quem não me conhece, eu sou o professor Murilo, sou engenheiro civil. E nós vamos estar trabalhando na disciplina Projeto Arquitetônico em Revit, certo? Deixa eu, só estou aqui imprimindo a lista. Vou ler o nome de vocês aqui. De todo mundo que já está ok. Alguns já até acessaram aqui a disciplina, né? Vou fazer uma espécie de chamada mais para vocês, não para contabilizar, mas mais para vocês confirmarem que a matrícula de vocês já está ok, tá? Já está aqui comigo. Então, aqui já matriculado a gente tem o Alexandre, a Aline Gonçalves, o Alisson Fernando, Carlos Oliveira, Leucimar, Denir, Douglas Sempre Bom, Elielson, Leice Slaine, Luiz Eduardo, Marcelo Lima, a Maria Eduarda Borges, a Nicole, a Pamela, Rafael Branco, Thiago dos Santos da Luz, Vandressa e o Vinícius Júnior, certo? Se alguém se matriculou, está tudo certo e o nome não está aqui, talvez valha a pena aí dar uma conferida, beleza? Vamos começar aqui então a nossa aula. Deixa eu tirar a minha câmera aqui. Bom, pessoal, a aula de hoje, uma aula introdutória. Nós não, na verdade, a disciplina não inicia diretamente aí no Revit. A gente tem um estudo aí preliminar aí sobre projeto, né, alguns conceitos básicos, mas são bem simples, bem tranquilos. E aí depois a gente vai entrar no Revit em si. Qualquer dúvida podem me interromper, certo? O que a gente vai utilizar de metodologia? Né? Vai ter o software, os exemplos, comandos e aplicação. Em relação ao software, tá? Já vou até, deixa eu ver se consigo até anotar aqui já na tela, tá? Utilizaremos o Revit. Vou escrever aqui, ó. Revit 2021, tá? Então, baixem essa versão aqui. Quanto às licenças, algum tempo atrás, acho que não tem muito tempo não, a Autodesk fez aí uma alteração, né, sobre como ela distribui os softwares educacionais. Então, antes era muito simples era muito fácil de conseguir. Você entrava no site da Autodesk, fazia lá o seu cadastro, né, e conseguia o software por 3 anos. Deixa eu escrever aqui o nome. Para engenharia civil. Ok. Bora lá. Então, atualmente, como é que é feito? Basicamente, tem um formulário lá que vocês têm que colocar a carteirinha de estudante, algum comprovante que vocês têm algum vínculo com alguma instituição de ensino, né? E isso é avaliado pelo próprio sistema lá, não é feito manualmente. Às vezes leva até 30 minutos, já libera o software para você fazer o download. Então baixe o Revit 2021. Por quê?
O Revit, diferente do AutoCAD e outros softwares, ele não permite uma leitura, um downgrade, né? Por exemplo, se a gente estiver trabalhando no Revit 2021 e for trabalhar, e eu for passar um arquivo para você no 2020, a gente não vai conseguir, certo? E então vamos todo mundo trabalhar a mesma versão. Por que a 2021? A 2021 ela é mais recente, então tirou-se bastante detalhes da 2020 para 2021. O programa ficou um pouco mais limpo, né? E um pouco mais leve. Trouxe também alguns recursos extras, né? E está mais otimizado. Então, principalmente para quem tiver um computador aí um pouco mais fraco, recomendo esse 2021 que ele está mais compacto, tá? Para você ter os recursos, você tem que baixar bibliotecas adicionais, tá certo? Eu acho que eu tenho um manualzinho de como instalar o Revit, mas qualquer coisa eu procuro um vídeo, vejo algum jeito, né, nesse novo método, porque modificou, certo? Então, reforçando, Revit 2021, tá certo? Um detalhe também é que o Revit só funciona em sistemas x64, x64, isso. Ele é os 64 bits. Então, se você tiver um sistema 32 bits, o Revit já não vai funcionar, certo? Outro detalhe, quanto às vezes, a configuração da sua máquina. Em si, ele não chega a ser um software pesado. O que vai torná-lo pesado? O modo que você vai visualizar a sua cena, o seu projeto, né? Se você vai projetar no 3D, enfim. A volumetria, ou seja, estou projetando um condomínio de prédios de múltiplos pavimentos, então vai começar a pesar. Então, para o nosso projeto básico, eu vou explicar mais para frente, vai ser um projeto bem simples. Acredito que na maioria dos computadores funcione numa boa, tá certo? Então, vai também depender dessa questão e o nível de detalhe, né? Se você começa a colocar muito elemento, né? Se você faz um projeto totalmente integrado em um único arquivo, por exemplo, você faz no único arquivo, você faz o seu projeto arquitetônico, o seu projeto estrutural, o seu projeto elétrico, hidráulico, enfim, o que você quiser fazer de projeto em um único arquivo dentro do Revit, ele vai ficando mais pesado, tá? Existem algumas práticas de gerenciamento, gestão e gerenciamento de projetos, que se chama modelo federado, né? No que isso se baseia? Seria um arquivo central, e isso também, até pela gestão e gerenciamento dos projetos, se torna mais prático. Por quê? Na prática, não é o mesmo profissional que vai executar todos os projetos. Então, numa equipe de um grande projeto, o arquiteto vai trabalhar ali, às vezes até mais arquitetos, vai trabalhar na parte da arquitetura. O engenheiro estrutural vai trabalhar na parte de estruturas. O engenheiro eletricista na parte de elétrica. O engenheiro mecânico na parte de ar-condicionado. E assim vai, né? Então, isso engloba inúmeros profissionais. Seria inviável para... Inviável não é que não seria possível. Seria possível, assim, gerenciar todo mundo trabalhando num único projeto, né? Mas poderia trazer sobrecargas, principalmente em memória e nos computadores, que isso, ao final do projeto, né, pode gerar aí um delay, né? Pode gerar um atraso na entrega do seu projeto. Então, até nessas questões de avaliar a sua máquina, tudo certinho, quando você pensa em gestão de projetos, principalmente em BIM, isso já vai sendo importante, né? Você tem que levar em consideração todos esses fatores para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Adiante. Quais são os tópicos da nossa disciplina? Os tópicos são baseados no nosso livro, né? Unidade 1, então, projeto arquitetônico de residência unifamiliar, de uma família só, os elementos da arquitetura e o processo de projeto. Depois a gente vai entrar na parte de legislação, vai aprender a calcular alguns coeficientes. Na seção ponto 3, setorização, fluxograma e um pré-dimensionamento dos ambientes.
Então, a unidade 1 ela vai ser mais uma introdução, né, do projeto arquitetônico, como você pode desenvolver, como você pode chegar aí a uma base para começar a ser executado no software. Já a partir da unidade 2, então a gente começa lá dentro do Revit, tá certo? Cronograma. Aqui então está o nosso cronograma de aulas. Então, cada sessão é para ser tratada durante um dia. Entretanto, né, dependendo da situação, pode ser que a gente adiante alguma aula ou faça uma aula uma sessão em 2 aulas. Tudo vai variar, tá? Então, é uma base, né? Pode ser que a gente altere, pode ser que ocorra alguma coisa no percurso do semestre, enfim, a gente não sabe. Mas a base está aí, é para a gente tentar seguir assim. Independente das aulas, como vão ocorrer ali durante a disciplina, o semestre, as avaliações oficiais 1 e 2, né, sendo a avaliação 1 será no dia 8 de outubro e a avaliação 2 será aí no dia 4 de dezembro. Lembrando que em relação às parciais, as parciais vamos deixar para o decorrer do semestre, sendo que ela pode ser uma avaliação aí em forma de algum trabalho escrito, uma apresentação, né, a entrega de algum documento, alguma atividade específica, e tudo isso depende do decorrer da disciplina, né? Por exemplo, se for uma apresentação em grupo, né, a gente precisa ter um dia disponível, então depende muito do decorrer aí do nosso semestre. Grupo Telegram, a maioria aqui já conhece, tá? Então, eu já criei lá o grupo Telegram de projeto arquitetônico e vocês podem entrar e participar. Lá já tem, então, o nosso cronograma e o livro, né? Então, quem ainda não tem acesso ao material aí, ao livro, ainda não liberou, pode ter acesso lá pelo grupo do Telegram. Né? Como a maioria já conhece, o Telegram, caso você esteja aqui talvez a primeira vez sendo meu aluno e não conheça, eu optei por usar o Telegram aí nas disciplinas, por algumas funcionalidades, principalmente pelo questão de tamanho de arquivo, ele não limita o tamanho de arquivo que você vai enviar. A gestão ali dos arquivos dentro dos grupos fica um pouco mais prática. Em relação à entrada de novos membros, também é mais simples, mais simplificada, além de o software permitir, o aplicativo, no caso, o Telegram, permitir com que mesmo que você entre após um tempo na disciplina, então às vezes tem colegas que entram aí de transferência, enfim, pode acontecer de entrar no meio da disciplina, então ele vai entrar no grupo e ele vai ter toda a discussão que teve ali, tudo que aconteceu, o arquivo foi enviado, aulas, links, enfim, tudo disponível. E lá a gente pode utilizar também para, se por acaso surgir alguma dúvida, alguma questão, a gente tratar diretamente ali dentro do grupo, tá certo? Além do grupo, o Telegram também é um meio que vocês podem entrar em contato comigo, né? Então, qualquer dúvida aí que vocês julguem que deva ser resolvida aí de modo privado, vocês podem entrar em contato comigo, né? Eu vou auxiliar vocês por lá. No final das contas também, a opção pelo Telegram foi que eu deixo ele praticamente destinado a algumas atividades específicas, né? Então, principalmente a universidade, a Unic, né? Então, quando eu entro no Telegram, é realmente para destinar o tempo a atendimento a vocês, tá certo? Dependendo da situação, pode acontecer de eu estar com uma demanda um pouco grande, então vários alunos entram em contato, né? Às vezes problema ali às vezes não saiu a nota ainda no sistema, às vezes não atualizou, às vezes falta lançar, às vezes alguma questão de prazo, às vezes falta, ou dúvida da disciplina, ou quer entender alguma coisa que não ficou clara, quer avançar um pouquinho mais, quer alguma orientação. Então, às vezes, pode acontecer de a demanda estar um pouco grande, eu demoro um pouquinho para responder, tá? Mas eu respondo todo mundo, ok? A não ser que eu não veja mesmo, fique perdido ali no meio das conversas, tá? Mas
Se acontecer, me chama de novo, que provavelmente vai subir lá na conversa e eu atendo vocês, ok? Lembrando que é um aplicativo disponível também para Android, iPhone, computador, navegador do computador, enfim, ele é bem fácil também de acessar, vocês vão ter que ter o número de celular. Para o nosso grupo da nossa disciplina, vocês podem digitar ou esse link aqui, ó, grandão, ou vocês vão digitar o abre aí /ProjArt, tá? Já vai dar acesso ao grupo, vocês podem ir entrando. Caso não dê, vocês podem, quem não conseguir por esse link, entre em contato comigo pelo Telegram, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, né? Como é que vocês podem entrar em contato comigo, então? Pelo meu Telegram, deixa eu ver aqui, pelo meu Telegram, o Rafael já entrou no grupo, pelo meu Telegram ou pelo meu e-mail, tá certo? Que é este daqui. Eu tenho que arrumar esse detalhe aqui, tá? Meu computador está aparecendo esse menu, ele não quer ocultar, não sei porquê, mas para hoje vamos assim mesmo. Meu e-mail, meu Telegram, e aqui o grupo do Telegram que está dando uma cortada, mas é esse daqui, ó, tá? ProjArt. Então, vocês podem entrar no grupo lá. Quem não conseguir, mande uma mensagem para mim. É só pesquisar lá, Murilo Espaço Magedans, tá? Vocês vão me encontrar lá e eu adiciono vocês ao grupo. Ok? Então, essa foi a nossa aula de apresentação. Deixa eu manter aqui as anotações da tinta. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, esse semestre também, novamente, a gente tem algumas peculiaridades aí, né? Então, o que pode acontecer durante o decorrer aí do semestre? Parece que a nossa cidade específica aí em relação ao Brasil está tendo um bom resultado, digamos assim, em relação, né, à pandemia. Então, está havendo aí possibilidade de retorno às unidades, né? Isso seria bom, principalmente para quem às vezes não tem acesso a um bom equipamento, né? Ou a quem também tem dificuldade, né, de tentar absorver esse tipo de conteúdo online, né? Então, se tudo continuar do modo que está sendo, haver essa melhoria, essa queda no número de casos, enfim, provavelmente a gente será permitido o retorno, tá? Então nós iremos diretamente ao laboratório. Entretanto, quem optar por ficar em casa, né, vai continuar recebendo o conteúdo da mesma forma, né, e esse conteúdo vai ser gravado a partir lá do laboratório, beleza? Mas isso então vai ser uma forma de tentar atender todo mundo. Beleza? É só uma expectativa mesmo. Talvez aconteça, talvez não. Então só para a gente ter uma noção aí do lado de vocês também. Bom, vamos lá. Aula número 1, né? Seção 1.1 da unidade 1. Bom, vamos seguir aqui mais uma vez no material, sobre o que ele traz, tá? Sobre o modo que ele trata aí a disciplina, a gente tem que acabar seguindo. Tudo que a gente conseguir trazer de ESP, a gente traz também, beleza? Essa questão do trazer mais também depende de vocês, às vezes das perguntas, dos interesses de vocês, beleza? Então qualquer questão pode entrar em contato. Deixa eu ver um detalhe aqui que eu não comentei. Para vocês que estão aqui online, acho que já viram, mas para novos alunos que não tiveram aula comigo, e também para os que já tiveram, né?
a gente continua com o link, abre aí AK3N, tá? Então, como é que funciona? Deixa eu abrir ele aqui. O que esse link faz? Onde que ele leva? Ele leva aqui, ó. Ele leva, né, para um formulário. Que formulário é esse? É um formulário de avaliações e sugestões minhas, né? Então aqui você pode, né, dar sua opinião, dar seu feedback, sua sugestão, né? E todas as respostas são anônimas. Você não vai, né, ser exposto aqui neste formulário. Por quê? Isso é um modo, né, por mais que a gente tenha lá o avaliar, né, aqui é um modo de a gente ter um contato aí mais próximo de vocês, né, e ser mais objetivo nas respostas, se tá bom, se não tá. Então, como é que isso é feito? Vocês vão entrar aqui, né, vocês têm que responder a primeira pergunta, que é obrigatória. Qual disciplina você está cursando? Ah, estou fazendo projeto arquitetônico, né, seleciona. E aqui tem algumas perguntas, né, várias perguntas, às vezes semelhantes, mas com uma tratativa diferente, né. Deixa de comentar sobre alguma aula específica. Ah, a sessão 2.1 ficou bem rasa. A turma sentiu que, às vezes alguém responde pela turma, sentiu que deveria reforçar. Aí, dependendo do tempo que vocês façam isso, né, não adianta nada, às vezes, às vezes uma indagação, algum feedback aí da aula 1.1, né, que está sendo hoje, e fazer esse feedback lá na aula 3.2. Às vezes não dá tempo da gente reprogramar esse tempo e reorganizar, tá certo? Mas tudo que puder ser tratado rápido, a gente vai tentar recuperar no próprio semestre, né? E o que não for para esse semestre, ficarão aí para as próximas turmas. Existem aspectos negativos que você possa relatar e contribuir para a melhoria da disciplina? Então, tem alguma coisa que está ruim, né? O material, a didática, enfim. Tem algo que você só acha que está ruim, né? Fala, não, eu não estou gostando disso, acho que dessa forma não está dando certo. Número 4. Você tem algum ponto que você acha que pode melhorar, né? Então, não é necessariamente um aspecto negativo, mas alguma coisa que você acha que pode melhorar. E do seu ponto de vista, você tem alguma ideia? Ah, professor, eu acho que se a gente fizesse de tal forma, né, a gente talvez teria um melhor aproveito da disciplina. Então, isso aqui ajuda muito, principalmente para as próximas turmas e também, dependendo do decorrer, para vocês também. Por fim, o seu nível de interesse, similaridade com a disciplina e depois o nível de satisfação, beleza? Isso aqui é muito bacana, muito importante, né? Muito do que a gente vai ter esse semestre é resultado aí de um trabalho que já foi feito anteriormente, então a gente vai tentando ter um conteúdo aí mais assertivo, que façam com que vocês tenham resultados, né? Levem resultados para casa e produzam resultados depois da nossa disciplina, tá? O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui. Detalhes que foram alterados, né? Antigamente a gente tratava cada tópico conforme o material. Então o material ele trazia aula número 1, né? A gente tratava um tópico, aula 2 outro tópico. Não necessariamente ele trazia o mesmo projeto. Então, já nesse semestre a gente vai pegar o mesmo projeto, tá? A gente vai trabalhar tudo que tiver na aula do mesmo tipo. Então, a gente vai começar a fazer as paredes lá no Revit na aula 2.1, certo? Então, na aula 2.1 a gente faz as paredes, só as paredes. Não necessariamente só as paredes, né? Pode ser alguma... Vai decorrer também do andamento, tá? Depende muito de vocês. Mas, enfim, na aula que vem a gente continua nesse mesmo arquivo. Na próxima aula, no mesmo arquivo, tá? Como é que aconteceu nas outras vezes? Foram aulas específicas, então eu trazia já o arquivo pronto. Eu trazia um projeto pronto. Vamos extrair tabelas e quantitativos do projeto pronto. Vamos fazer o estrutural, né? Fazer o estrutural ali do zero. Vamos fazer o telhado, fazia ali
de uma parede genérica. Então, a gente vai tentar conectar esses pontos, tá? Seguindo no projeto do início ao fim. Bom, unidade 1. O que a unidade 1 traz para vocês, tá? Um detalhe que a gente já vai seguir aí, tá? Na unidade 1 do curso, tá? A gente vai conhecer pontos essenciais que a gente tem que levar em consideração para a gente definir um projeto arquitetônico. Então, partindo dos pontos que a gente vai levantar aqui na disciplina, a gente vai tentar trazer vocês a aspectos, a situações reais mesmo aí da prática, né, e que vocês tenham que lidar com essa situação, tá certo? Então, essa questão, principalmente essa questão do projeto contínuo, né, baseado sempre no arquivo anterior, já é um modo de trazer vocês essa perspectiva mais próxima da prática, né? Não simplesmente tratar os tópicos separadamente. Aqui no nosso material, ele traz o quê? A seguinte suposição. Um cliente que tem o interesse de construir uma residência térrea de 200 metros quadrados, o terreno, né, que ele possui tem 300 metros quadrados. Durante a conversa que você teve com ele, ele pediu, né, que ele tenha sala de estar, sala de visitas, cozinha, dormitório para casal e um banheiro. A área externa deve ter uma piscina e as áreas de lazer comumente valorizam o imóvel, por isso é importante que tenham o mesmo tratamento que os espaços internos e não sejam pensados como áreas que sobraram no projeto, né? Então, sobrou um fundo lá, vamos fazer uma edícula ali para aproveitar o espaço ali. Não, tentar pensar realmente na utilização, como que vai ser feito, né? Tentar se colocar no lugar do utilizador, do usuário e tentar propor soluções, né, para aquele caso. Seção 1.1. Nessa aula, a gente vai abordar aí os primeiros passos de um processo para desenvolvimento de um projeto arquitetônico, que é basicamente o quê? Entender o cliente, entender as suas necessidades, entender também alguns conceitos de iluminação natural, ventilação, que isso acaba envolvendo aí questão de conforto térmico, que é muito importante, tá? E partindo dessas ideias, né, e realizando ali um croquis, né, algo que tente satisfazer as exigências, né, do usuário, beleza? O que diz aqui? Olha só, um detalhe importante que traz essa situação prática. Durante essa entrevista, né, a entrevista que teve aqui com um cliente para o projeto, ele relatou que na sua atual residência, a temperatura não contribui para o conforto da sua família. No verão ela é muito quente, no inverno ela é muito fria. Então não tem um conforto ambiental ali, né? Ele passa muito calor, no inverno ele passa frio. É comum que os clientes tragam experiências prévias sobre as edificações que frequentam, sejam elas positivas ou negativas. Então sempre quando você for tratar de um projeto, muito provavelmente seu cliente vai falar: olha, eu não gosto de tal situação, eu acho que foi incômodo, né? Eu passava tal evento desagradável onde eu moro, né? Isso me causa muito desconforto. Ou ele vai trazer: olha, eu vim em tal lugar que foi feito, né, tal estratégia, eu gostei muito, achei muito bonito, me senti muito confortável em determinada casa, ela era muito bem iluminada, muito bem arejada. Então ele vai trazer essas experiências para que você coloque no projeto dele. Então, para isso a gente vai ter que imaginar que a maior preocupação que ele apresentou durante as primeiras reuniões foi a possibilidade dessa casa nova dele não apresentar adequação às questões relacionadas ao conforto térmico, tá beleza? Então a gente vai tentar solucionar isso, tá bom? Para isso você deve estar ciente da orientação solar e ventos predominantes sobre o lote de implantação enquanto pensa o projeto. Faz parte do desenvolvimento inicial de um projeto arquitetônico residencial que seu cliente faça, então, sugestões e contribua com informações sobre a sua rotina doméstica, de maneira que você possa catar e incluir os desenhos ou modelo. Então, ele também vai dar
muitas informações. Olha, eu costumo chegar do serviço, às vezes ele não vai chegar falando isso, né? Tem que partir de você tratar isso com ele. Tentar fazer as perguntas certas para que você tenha as informações certas. Ele vai falar, olha, eu tenho o costume de chegar do serviço e eu gosto de ficar numa área externa, né? Olhando, tomando um vento, tomando uma bebida, alguma coisa do tipo. Então, se ele já falou uma característica dessa, então você vai ter que valorizar uma área externa, vai ter que fazer ela mais ampla, ela mais arejada, um local que seja confortável, porque é isso que ele demonstrou interesse. Agora ele fala, olha, eu fico fora durante a semana, eu trabalho na estrada, porém aos finais de semana eu gosto de chegar em casa e assistir filmes. Então você vai ter que dar prioridade para uma sala bem confortável, ampla, que dê a possibilidade de um televisor grande, que seja confortável termicamente, para que ele não se sinta desagradável. Então você vai ter que valorizar isso no projeto, tá? Se ele tem crianças, se ele tem animais domésticos, você tem que entender quais são as necessidades. Isso que eu estou falando se chama programa de necessidades. É algo que você tem que pensar, né? Quais são as necessidades do seu cliente e como que você vai resolver isso para ele, né? Resolver problemas que ele tinha e também trazer novas soluções. Bom, o que é um projeto? Talvez vocês já tenham visto isso na disciplina de gestão e gerenciamento aí. Não sei em que semestre vocês trabalham ela, mas já viram aquela clássica, né? O que é um projeto? Um projeto, ele sempre é temporário, ele tem entregas exclusivas e a gente tem aqui alguns exemplos de projetos. Por que ele é temporário? Porque ele tem um começo e um fim, né? Nenhum projeto ele é infinito. Entregas exclusivas, seja de um produto, serviço ou algum resultado. Então, né, projetos não necessariamente são projetos aí, como é que eu vou dizer, plantas baixas, né? Não necessariamente são projetos como a gente conhece aí de engenharia e arquitetura, né? Ele pode ser, às vezes, só um texto, né? Ele pode compor um projeto, né? Algo que traga especificações, que tragam detalhamentos, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Reforma da casa, casamento, viagem. Então, um projeto de uma reforma da casa. Aí, a planta baixa, junto com as perspectivas, cortes, enfim, detalhamentos, fazem parte do projeto. Porém, para o projeto ser realmente fiel, você precisa de um orçamento, você pode colocar ali um planejamento, você pode colocar as especificações técnicas, o memorial descritivo, o memorial de cálculo, enfim. Você pode ter tudo isso dentro do seu projeto, beleza? Outro exemplo seria um casamento. Então você vai planejar, você vai pensar quanto que vai ser a data, quantas pessoas vão ser convidadas. Então o projeto não necessariamente é daquele modo que a gente tem em mente, né? Pensa diretamente aí por estar nessa área, tá? Ele pode, na verdade, o projeto ele compõe vários tipos de documento. Os desenhos e os memoriais são um deles. Só um minutinho, pessoal. Vou só dar um negócio aqui já. Fechar uma porta aqui. Olha. Voltei. Briefing. Vamos falar de briefing, né? O que é o briefing? O briefing é o programa de necessidades que eu falei. Então, o briefing ele seria uma pesquisa, né? Ou uma entrevista, você pode pensar dessa maneira. É um modo que você vai conhecer o seu cliente, né? E outra, conhecendo o seu cliente, você já vai estar na vantagem. Por quê? Porque você vai estar dando o que ele quer. Você não vai ficar arriscando, né? Então, o seu cliente ele tem que aprovar o seu projeto. Ele tem que olhar e falar, olha, é isso mesmo que eu queria. Você fez o que eu... Nossa, você me agradou muito. Foi isso que eu desejava. Foi isso que eu tinha em mente.
Seu serviço, então, no briefing é extrair da mente do seu cliente o que ele está pensando, colocar num papel, mostrar para ele a materialização daquilo, ele visualizando vai dizer se é ou não, tá? E daí se ele falar que não, você vai ter que refazer, vai ter que mudar. Então, ter um briefing é muito importante para você realmente. Quanto mais rápido você acertar no briefing, menos serviço você vai ter, menos retrabalho você vai ter, menos problemas, e aí por aí vai, tá? Por isso que o briefing é muito importante aí em projetos. O briefing ele pode variar também aí de acordo com o tipo de projeto. É um projeto para uma residência unifamiliar, né? Então, você vai tentar levantar informações que tragam dados importantes para aquele tipo de construção. Não, é um projeto aí corporativo, né? São várias salas de escritório, tem que ter salas de reunião, tem que ter uma copa, tem que ter uma central de limpeza, é algo muito grande. O que você pode perguntar? Então você vai tentar extrair, por exemplo, qual que é o número de funcionários? Quantos são diretores, são gerentes que precisam ali de salas exclusivas? Quantos podem trabalhar ali no ambiente de área comum, ali, cada um na sua mesa? Quantos metros quadrados você dispõe de área para a gente poder criar ali a implantação, fazer com que o seu projeto caiba dentro do local que você tem disponível? Qual que é a localidade, para você já pensar também na questão dos ventos? O que você pode pensar mais? Quais são alguns os horários de intervalos, né? Possivelmente nesses horários os colaboradores irão ali à copa tomar um café, de modo que lá não fique um ambiente quente, desagradável. Só a copa é suficiente, vai precisar ali de uma área de convivência, algum local, um ambiente de refeições, né? Eles passam o dia inteiro lá ou não, igual no Google mesmo, que é um tipo, claro que é uma empresa diferente, mas os funcionários passam lá o dia inteiro. Então lá dentro de Google, Facebook, tem restaurante, tem área de lazer, tem sala de jogos, tem sala ali para você tirar um cochilo. Então tudo isso tem que ser pensado, né? Nas expectativas em relação ao projeto. Basicamente, o mais simples aí, você vai perguntar, então, por exemplo, numa casa, quantos cômodos? Vocês têm, por exemplo, um casal, vocês têm filhos? Temos, não temos, desejam ter, não desejam? Vocês passam muito tempo lá, trabalham fora, trabalham em casa? Vocês têm animais de estimação? Vocês recebem muitos amigos, visitas? Vocês recebem parentes? Tudo isso é muito importante. Por exemplo, eu recebo, todo final de semana, a minha sogra está lá em casa, né? Então, se todo final de semana a minha sogra está lá em casa e ela vem de outra cidade, ela vai ter que dormir lá. Então tem que ter um quartinho destinado àquilo. Eu tenho animais, então você já tem que pensar numa área aí, tem uma zona permeável, um pouco de grama, na questão da limpeza. Se você coloca, por exemplo, contrapiso em tudo, que nem é permitido, né, você já não está contribuindo aí para a limpeza do local. Que tipo de serviço que a pessoa tem? Um executivo, não? Então, às vezes até a lavanderia você tem que pensar no tamanho. Não, a pessoa usa sempre ternos, então tem que ter uma lavagem diferente, tem que ter uma secagem diferente, tem que ser bem arejado, não pode tomar sol. Ou não, é uma família aí composta por pai, mãe, 3 irmãos e ainda moram os avós. Vão dar aí 5, 6 pessoas. Trocas de roupa são muitas, né? Então a lavanderia vai ficar sempre lotada, tem que estar bem, tem que ser um ambiente bem planejado para que dê conta de tratar disso. Banheiro vai ter que ter suíte para o casal, vai ter que ter um banheiro
destinado aí ao uso comum da residência, talvez um banheiro extra em algum outro local. Então, sempre você tem que estar pensando em todas essas situações, desde limpeza, desde utilização, desde seu cliente, ele gosta muito de som e churrasco. Então, você já tem que pensar até, às vezes, no muro. Faz um muro mais alto, porque vai servir de barreira de som para quando o seu cliente estiver recebendo os colegas, né, não atrapalhe ali um vizinho. Isso gere transtornos para o seu próprio cliente, né, porque ele vai estar gerando desconforto para o vizinho e o vizinho vindo reclamar está gerando um desconforto para ele. Então, é um desconforto mútuo aí. Tudo isso, né, quanto mais você conseguir imaginar situações, hipóteses, vai ser realmente útil para você fazer o seu projeto. Lembrando que o briefing em si ele não tem uma regra, tá? Em pesquisas vocês podem encontrar inúmeros modelos, tá? Mas não significa que, eu vou usar aquele modelo de briefing. Às vezes você mesmo vai desenvolvendo o seu modo. O melhor briefing, assim, é realmente conversando, entendendo, né, se interessando realmente pelo projeto, pelo cliente, buscando se colocar, ter reciprocidade ali pelo seu cliente, se coloca no lugar dele, imagina inúmeras situações, e geralmente ele não vai ser feito assim, vamos fazer um briefing. Às vezes você pode, vamos marcar uma reunião de briefing, ok, você marca, né, seu cliente vem, vocês conversam, você vai anotando todos os dados, todos os desejos, vai conhecendo ele. Mas geralmente o briefing mesmo em si, um briefing forte, eficiente, ele vai acontecendo ao longo do tempo. Então você vai entendendo as necessidades, até porque com o passar do tempo, vai gerando um vínculo entre você e o seu cliente. Então você vai conseguindo também entender ele melhor e colocar isso no papel, certo? Tipos de projeto. Basicamente, tá, na ABNT tem um pouco mais de especificações, estudo de viabilidade, pré-projeto, enfim. Mas basicamente pode tratar aqui como anteprojeto, um projeto básico e um projeto executivo. O que é o anteprojeto? O anteprojeto é aí o resultado, né? É um primeiro croquis. Então, vou fazer aqui as paredes, ver quanto que vai dar de áreas, vou fazer umas medidas aqui, já para tentar entender aqui as questões de áreas, né? Já vou começar. Não tem muito segredo. Quer dizer, o segredo realmente para fazer o projeto é começar a projetar. Não adianta ficar tentando imaginar situações, porque por mais que você tenha um briefing muito bom, você tem muita informação, não adianta você ficar muito tempo imaginando aí, procurando, vou procurar na internet. Não adianta, você tem que começar a rabiscar lá e tentar encontrar uma solução, e aí tudo vai fluindo, né, conforme você começa. Isso, faz uma parede daqui, vê a medida, faz para lá, tenta fazer um esboço, e aí vai. Então aqui você já apresenta no outro projeto para o seu cliente algo mais simples, mas que você tem as medidas, as áreas, a posição dentro do terreno. Então isso aqui já vai dar um norte, né? Por quê? Porque se você faz um projeto muito completo, pode ser que o seu cliente não goste, e aí você perdeu todo aquele serviço. Né? No anteprojeto você já chama para uma reunião, né? Já faz mais um pouquinho de briefing, dá uma conversada, e aí você sente, né, que rumo que você vai tomar. Possivelmente ele vai dar também mais sugestões, mais ideias, ou também ele já vai gostar de primeira. Ótimo para vocês. Depois a gente tem um projeto básico, né? O projeto básico já seria, né, os desenhos, as pranchas, né? Pode ser memoriais descritivos, cronogramas, já pode entrar aí planilhas de cronograma físico-financeiro, plano de compras, né? O que você vai utilizar. E o projeto executivo, ele na verdade, é um projeto, né, que contém especificações na sua essência, tá? A gente pode dizer que ele é um projeto que tem que ter todos os memoriais de cálculo, especificações técnicas,
projeto arquitetônico, projeto de estrutura, elétrico, hidráulico, mecânico e por aí vai. Por quê? Porque o que você precisa de dados para executar. Ah, eu consigo fazer uma obra sem projeto. É verdade, né? Mas fazer uma obra sem projeto, daí você não vai estar, teoricamente, fazendo o que, né, foi projetado, né? O projeto executivo, ele está ali para te dar orientação técnica que permita que você execute o que foi apresentado. Então, se o cliente aprovou, aprovei o projeto. Não adianta nada ele ter aprovado o projeto básico, o anteprojeto, se você não tem lá as medidas de sapata, medidas de ferragem, medidas, quantidade de fios, de encanamento, enfim, para que ele possa realmente executar. E é aqui que muitas obras param, né? E começa, quando vê, acabou o dinheiro, né? Por quê? Porque às vezes já no anteprojeto, já libera a obra, vai do jeito que dá. E aí para no meio do caminho. Por quê? Às vezes porque não aguardou ou também não fez um projeto executivo, tá? Que leva um pouco mais de tempo e também é um pouco mais caro. Consequentemente, a maioria das obras não tem um projeto realmente executivo. Por fim, o as-built. O que é o as-built? Muitas coisinhas, detalhezinhos, não ficam exatamente conforme o projeto. E não tem problema, tá? É natural. Às vezes ali questão de centímetros, posicionamento, orientação, alguns detalhes. Então você vai, durante a sua obra, você tem que ir fazendo medições. Você vai lá e faz medições, acompanha, vê o que foi feito. E isso compõe depois o as-built, né, que é o quê? É um projeto que realmente especifica como que foi construído. Isso acontece muitas vezes, principalmente às vezes em projeto de forma. Por quê? Vou passar o encanamento de uma ampliação aqui. Aí você começa a cavar o contrapiso ali vai passar o cano por dentro da residência, de algum local. Aí você dá de cara com uma sapata. Bom, e agora? O que você vai? Vai quebrar a sapata? Não, você vai desviar dela. Desviando dela, você já não está seguindo mais o projeto hidráulico, né? Então, você, como projetista hidráulico, você vai fazer a alteração lá no as-built. E é natural esses probleminhas, por isso que precisa da execução, né, do acompanhamento, das medições. Croquis do projeto. Tá? Esse aqui, o croquis do projeto, se nós estivéssemos em aula presencial, já seria ali a nossa primeira atividade do dia de hoje. Então, nós ficaremos a aula de hoje lá, fazendo o nosso croquis do projeto, trabalhando em cima dele e tentando ali atender as necessidades do cliente. O que é o croquis, basicamente? Por mais que hoje em dia a gente tenha lá AutoCAD, Revit, muitos projetos, softwares aí, SketchUp, enfim, para que a gente tenha auxílio aí na execução dos nossos projetos, o croquis ele já é uma forma de estudo, mas realmente muito mais prático. Por quê? Às vezes o croquis você vai fazendo ali até junto com o cliente, às vezes ele até traz um croquis, traz ali um detalhe que ele fez, querendo ou não, traz uma maior sensibilidade aí na hora de projetar, e facilita muito você começar um projeto dentro do software já com o croquis. Por quê? O croquis você pega um papel, um rascunho, qualquer coisa e começa a rabiscar. Se você não gostou, você joga fora e beleza, né? Não chega a ser tão cansativo. Agora, se você começa diretamente, por exemplo, no AutoCAD, às vezes você quer fazer algum detalhe, né? E por você já estar no software, o critério natural é natural. Você acaba querendo ser mais criterioso por estar dentro do software, né? Fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Isso aí acaba fazendo com que você perca tempo, às vezes, por detalhes, entendeu? Detalhes que levam tempo para ser feitos, né? Que não vão trazer resultado e que por mais que a gente saiba que não vai ser feito, não vai ser executado, não traz resultado, a gente quer fazer, né? Por estar dentro do software, quer fazer um pouquinho a mais.
Já no croquis, a gente não tem essa preocupação tanto em detalhes, é realmente um esboço, né? Serve para a gente ter uma noção, uma ideia. E com o croquis em mãos, quando você vai para o software, né? Quando você faz esse processo criativo antes, já no croquis, né? Que pode ser aí à mão, você chega lá já realmente iniciando o projeto. Justamente você já tem uma metodologia de projeto definida, que isso é criado com os anos que você tem, né, de experiência. Você já sabe, agora eu vou para a parede, agora eu vou para portas, janelas, cortes, enfim, você já tem um processo definido. Rapidamente você termina com o croquis e não fica lá rodeando dentro do software. Então, na aula de hoje, se fosse prática, nós iríamos fazer o croquis. Vocês terão essa atividade de croquis, eu vou passar para vocês, mas mais para frente eu explico como vai ser feito, o porquê e como que a gente vai tratar ela. Partido arquitetônico. Bom, não é um termo tão comum para quem faz engenharia civil. O que é o partido arquitetônico, né? É um termo aí que é um pouco, às vezes, confuso. Na prática, não tem uma definição. Partido arquitetônico. Partido arquitetônico é isso, isso, isso. Não existe. Mas, para tentar traduzir de um modo mais prático, um partido arquitetônico seria o que, então? Seria ali uma estratégia, né, que você vai adotar para desenvolver o seu projeto. Então, você vai... seria assim, o pontapé inicial, né? Igual eu falei, o meu cliente aqui, ele gosta muito de festas e você vê que é o tópico principal ali. Ele gosta muito de festas e som alto. Poxa, então vamos... Que estratégia que a gente vai utilizar? Eu sei que isso é o mais importante para ele, né? Vai ser algo muito especial para ele. Vai trazer ali muitos momentos de alegria, lazer, divertimento, confraternização com os amigos. Eu não posso deixar que ele tenha um problema. Então, qual vai ser a sua estratégia? Eu vou começar então aqui, vou começar locando o local que vai ser a área de lazer. Vou fazer aqui muros altos. Vou fazer aqui uma cerca viva, né, com bastante vegetação para isolar o som. Vou fazer forro com, às vezes, espuma. Vou tentar fazer algumas barreiras. Vou já pensar na posição do som lá dentro. Então, o que a gente acabou de fazer aqui nesse momento? Uma estratégia, né? Um partido arquitetônico. Então, já começamos a bolar algo, né? O pontapé inicial por onde a gente vai começar o projeto. Ou outro detalhe. Vamos ver. Meu cliente trabalha em casa e ele mexe com artesanato. Bom, então você provavelmente, a primeira coisa que você vai utilizar de estratégia, você já vai começar a pensar ali, né, num local para ele trabalhar, se tem espaço, depois um local para ele atender os clientes dele, né, vai tentar fazer um projeto ali meio misto, né, que é comercial e residencial. Então isso é o partido arquitetônico, as estratégias que você vai utilizar para desenvolver o seu projeto. Lá no Exemplificando, a gente tem algumas obras aí, alguns também arquitetos com suas obras, né, que são muito famosos, tá? A gente tem essa casa aqui da Cascata. Provavelmente esses nomes aí são nomes que vocês tem muita chance aí durante a vida de vocês ouvirem falar ou verem essas imagens. Então, se trata desse arquiteto, Frank Lloyd Wright, tá? Que fez essa casa da Cascata. Por exemplo, partido arquitetônico. Qual que foi o partido arquitetônico? Ele já tentou adequar a casa, né, esse projeto, à vegetação, né, sem interromper o curso da água, fazendo algo integrado, né, também com certeza já melhorando ali a questão do clima daquela residência, ele aproveitou da vegetação. Então essa foi a estratégia. Já ele poderia ter tido outro partido arquitetônico, que era o quê? Derrubar tudo, enterrar todo esse leito aí, faz a casa, pronto, né? Um outro tipo de partido, né? Um pouco mais agressivo. Foi a estratégia que ele utilizou. Então tudo, essa questão de partido varia. Tem essa arquiteta iraquiana, mas que ela é naturalizada em inglesa, isso, Zaha Hadid, tá? Ela é bem famosa.
Ela já faleceu, mas tem a Zaha Hadid Architects, tá? O escritório dela, muito famoso, muito conceituado. E ela faz esses projetos assim mais curvos, bem mais simples de executar, né, de fazer a estrutura, são os projetos dela. Então, isso que também é o partido dela, é a estratégia, né? Ela tenta fazer algo realmente complexo, né? Que não seja encontrado como um padrão que você não encontre em outros locais, tá bom? Então, essa é uma estratégia que ela tem e ela foi reconhecida por isso. E a gente tem essa outra casa aqui, a Farnsworth House, tá? Ela é feita por esse arquiteto Mies van der Rohe, tá? E ela também é uma referência aí na arquitetura, e principalmente quando a gente fala, tem as vertentes, né? Então, uma casa bem minimalista, né? Bem simples, em estrutura metálica, com bastante iluminação natural. Tem que tomar cuidado com algumas especificações, principalmente quando a gente vai ter ali uma referência, tá? Principalmente quando você vai procurar uma referência. A gente vê que muito acontece aqui no Brasil, é isso. O que acontece? O nosso clima, ele é um clima tropical, né? Ele é um clima quente, né? Com bastante radiação solar. E aí você pega uma referência aí americana ou europeia. Americana, dependendo do local, até cabe. Mas, assim, a maioria das referências são europeias, né? Fachadas totalmente envidraçadas, enfim. É muito bonito. Mas, quando a gente traz para cá, a gente acaba trazendo muitos problemas, tá? Radiação solar incidindo sobre essa fachada, esquenta o ambiente, gasta energia, fica desconfortável, não ventila, enfim. O ideal mesmo é, se você for procurar uma referência, procurar obras, né, que estejam mais ou menos na mesma latitude do seu projeto, né? Então você pega ali o globo, pega a mesma latitude e dá um círculo ali pelo Google Earth, pelo Google Maps, né? Provavelmente a gente vai estar ali na mesma latitude ali da África do Sul, né? Ou você pode pegar lugares mais quentes ainda e secos, pega lá um Emirados Árabes, né? Você vai ver que as obras dele são um pouco diferentes, né? Tem algumas peculiaridades que são adequadas ao clima. Parece que pulou aqui. Um instante. Aqui. Aí. Voltando, o diagrama de projeto. Bom, o diagrama de projeto, tá? Ele, na verdade, tem muitos pontos de vista, né? Ele já faz parte, às vezes, do croquis inicial que você vai fazer, né? Da disposição dos ambientes, dos locais. Às vezes a questão da topografia, você pode fazer ali um corte, uma elevação, da disposição dos cômodos. Então, vai ter uma circulação nesse sentido. Às vezes a questão também você pode ver o fluxograma de chegada de um... meu cliente vai chegar na garagem, vai passar pela sala, ele tem o hábito de passar pela cozinha, tomar uma água, depois ele tem o hábito de ir para o banheiro, tomar um banho, ir para a cama dormir, ou volta para tal local. Então, até você pode pensar nessa logística, né, dentro do processo de criação do projeto arquitetônico. Tá? Você tem que imaginar essas situações que facilitem. Às vezes não fica tão prático algumas situações, principalmente banheiro, né, que teoricamente você tem que armazenar ali roupas sujas, então um modo que fique prático de você levar essas roupas lá para a lavanderia, né, e depois estender. O que adianta você colocar uma lavanderia próxima aos banheiros, mas longe do varal? Então, tudo isso faz diferença. Às vezes em condomínios, né, prédios de condomínio. O lixo, né, tem que levar o lixo lá na frente do edifício? Ou não, tem um depósito de lixo em cada andar, mas que tem que ser descido pela escada.
ou também tem os dutos de lixo ali em algum ambiente, ali num corredor, numa área comum, que eles descem pela tubulação e caem numa lixeira externa, igual em filmes que a gente vê. Então tudo isso é questão de pensar aí na hora de desenvolver o projeto. Um fator interessante, né, não sei se vocês sabem ou conhecem, a gente tem o Banco Central do Brasil, né? Isso aqui, claro que vocês conhecem, sabem, né? Mas que essa logo do Banco Central do Brasil, ela é feita baseada na arquitetura do Banco Central, olha só. Isso quando ela está sombreada. Então, se a gente pegar o Banco Central do Brasil, que é esse prédio aqui, olhar em perspectiva, né, superior e fazer o sombreamento dele, é a logo do Banco Central do Brasil, né? Seria a sombra aqui dessa edificação. É claro que aqui na imagem não dá para ver perfeitamente isso, né? Seria mais na representação. A gente observa também aqui a questão do esboço, o diagrama do projeto, né? Então tem setores, né, seções aqui do banco, que provavelmente até corporativamente são organizados lá dentro, né, em alguns setores. Iluminação natural. Então, quando você estiver fazendo o seu projeto, um detalhe muito importante que você vai ter que pensar é a iluminação natural. Deixa eu só tomar uma água aqui. Iluminação natural. O que acontece? Por que você tem que pensar muito bem nela? Quando você está no ambiente, não só por questão, às vezes, de economia, de luz, muito também pela questão de estar confortável, né? Você tem o conforto térmico, que é o conforto de você estar bem, questão de estar quente, calor, frio, né? O conforto térmico. E você também tem o conforto lumínico, né? Que é estar confortável com a luz daquele ambiente, né? Então a iluminação transmite conforto também. E a gente também tem o conforto acústico, que é relacionado ao som. Aqui a gente talvez não tenha tanto esse problema ainda, mas em grandes cidades, às vezes você mora perto do aeroporto, então um avião passando com os seus ruídos incomoda. Você mora do lado de uma escola. Do lado de uma escola é um local bem barulhento, então você não quer ficar se incomodando com esse tipo de barulho. Ou você mora do lado de uma avenida movimentada. E por aí vai as situações de conforto, tá? Mas voltando aqui na iluminação natural, é algo que deve ser pensado aí já na hora de você desenvolver o seu projeto. Lembrando que o Sol, tá? O que acontece? Ele nasce lá no leste. O leste é lá em direção ao nosso litoral. Ele se põe aqui em direção à Bolívia, certo? O que acontece também em termos de latitude e longitude? Aqui em Sinop, o que acontece? O Sol, teoricamente, ele passa na linha do Equador. Então, ali é o local que ele vai estar sendo projetado, né? A sua projeção do seu deslocamento. Então, se a gente está um pouquinho abaixo da linha do Equador, né? O Sol, quando ele estiver lá por meio-dia, mais ou menos, ele não vai estar exatamente acima de nós. Por quê? Porque a linha do Equador, por exemplo, aqui em Sinop, ela vai estar, né, ao nosso norte, ela vai estar um pouco mais para cima. Então, o Sol, considerando que ele está passando, né, exatamente, né, sobre a linha do Equador, ou seja, o seu caminho, a linha do Equador é a projeção do seu caminho, ele vai estar irradiando de uma forma diferente. Então, ele consegue incidir diretamente sobre vidros, vidraças, paredes. Então, esses locais são locais que possivelmente vão esquentar muito. Então, você tem que pensar, né, em que ambientes você vai deixar para esse lado, que horas que esses ambientes são utilizados, que materiais irão nessa fachada, qual que vai ser a espessura, será que eu não posso colocar uma árvore aqui para ajudar? Enfim, inúmeros detalhes. E isso você tem que pensar de uma maneira também
Se eu colocar muita árvore, o que acontece? Vai ficar escuro, fica ruim. Então tem que haver um equilíbrio entre o sombreamento, entre a radiação solar. E a gente tem que ter, então, em mente que aqui na nossa posição, a melhor fachada seria aí a fachada voltada para o sul, tá? Preferencialmente deixa-se aí, então, ambientes que são mais utilizados, que são mais... você passa a maior parte do dia em casa, voltados para a fachada sul, porque ele vai estar, durante o dia, mais confortável termicamente, tá? Isso não se faz exatamente só por isso, né? Vou colocar para o sul que aqui vai ficar fresquinho. Não é assim também. Tem que ser avaliado muitas outras situações, fazer um estudo um pouco maior. Mas você já vai ter uma vantagem, tá? Então vai ficar para onde? Para o norte. Aqui no nosso a gente tem os quartos. Então às vezes você não vai ficar no quarto lá 3 horas da tarde, mas à noite você vai. Então, às vezes o calor que incidiu durante um quarto durante o dia, à noite ele acaba sendo uma vantagem, porque você não vai passar tanto frio, né? Claro que aqui é calor de dia e de noite. Não seria vantagem nenhuma você tá com a noite quente também. Então você pode também tentar pensar numa estratégia de ventilação, ou tentar bloquear essa radiação solar diretamente sobre essa fachada, sendo que um dos fatores mais importantes mesmo, quando a gente fala de conforto térmico e radiação solar, é a área da cobertura, tá certo? Por que é a área da cobertura? Por mais que o sol incida, vou pegar uma canetinha aqui, o que acontece? O que é a radiação? Então o sol está batendo aqui, né? Esses aqui são os raios solares. O que é o infravermelho? O infravermelho é a radiação. Radiação por quê? Porque o sol incidiu, tá? Bateu aqui as partículas, os fótons do sol, esquentou essa superfície. Essa superfície esquentando, o calor começa a ser transmitido, começa a entrar nessa parede, tá? E a partir do momento, esse calor que foi absorvido pela parede, ele vai começar a ser transmitido para o seu ambiente. Então você está aqui dentro da sua casa, bem bonita, olha só. Então você estava lá assistindo uma televisão e o que aconteceu? Você aqui bem de boa começou a sentir um calor. Por quê? Porque o sol bateu nessa fachada. Só que por que eu digo que isso aqui não é o mais importante? Porque o sol, na verdade, onde ele mais incide é o quê? É a nossa cobertura, né? É onde tem maior área para que o sol possa incidir. Um dos grandes problemas do telhado embutido é a falta de ventilação na cobertura. Então, telhados embutidos, principalmente se for com a telha de fibrocimento, que não apresentam um bom desempenho térmico, né? O que seria esse bom desempenho térmico? Seria o tempo que leva para o calor começar, ou seja, o calor começar a ser produzido pela radiação solar e ser transmitido para dentro, né, do seu forro. Então, aqui ó, a telha que é o forro, tá? Então, a gente tem um cálculo de tempo. Quando o sol começar a incidir sobre essa telha, ele vai ter um tempo, um atraso aí de 8 horas para começar a transmitir o calor. Só que 8 horas já é o tempo de, né, o sol nascer. Claro que é 12 horas o tempo básico, assim, mas dá tempo do sol não estar mais forte, né, um tempo dele passar. Então, durante o dia você passou tranquilo, né? E às vezes você coloca uma ventilação nesse telhado, não permite que esse calor que está dentro do seu forro, né, ultrapasse ainda o seu forro e chegue no seu ambiente. Então você tem que ficar atento também a esses detalhes, principalmente na cobertura. Já a telha de fibrocimento, igual eu falei, por que ela é ruim? Porque mal bate o sol nela, ela já está jogando calor para dentro do seu forro.
E aí o seu forro também é de madeira ou de PVC, se for um forro comum, vai transmitir rapidinho também para dentro do seu ambiente. E vai ficando quente daí. Agora, se você tem uma laje, já é mais difícil, já é uma superfície mais grossa, né? Já não tem tanta absortância. E por aí vai. Então, também o telhado é um local a se tomar muito cuidado. E um outro também, um fator muito importante, tá, é a cor. Você pode, uma casa branca comparada com uma casa... Branca não, mas uma casa com cores claras, comparada com casas com cores escuras, você pode ter um ganho aí de até 6 graus de diferença, tá? Simplesmente só pela cor. A gente tem uma regrinha também de iluminação natural. Qual que é essa regra? A altura da janela, tá? Qual que seria essa altura da janela? Qual que é a altura básica que a gente tem aqui na janela? Basicamente, a gente deixa a janela sempre a 2,10, né? 2,1 metros. Por que a gente deixa ela 2,1 metros? Para que a janela fique ao mesmo nível da porta, né? Que tem 2,10. Olha só, para que fique harmônico a porta com a janela, né? No mesmo nível. Então, a que distância a minha iluminação natural irá incidir? A regra é a altura da minha janela, a altura, o topo dela, né, o H, vezes 2,5, vai mostrar até onde a minha radiação solar, a minha iluminação natural, irá chegar. Então, por exemplo, aqui nesse caso, vou fazer a conta aqui na minha calculadora. Então, 2,1 vezes 2,5, que é a regra. Deu o quê? 5,25. Então, em edificações comuns, aí, com vidros do index, que permite a incidência de iluminação, eu vou ter um ambiente iluminado até 5,25 metros. A partir daí, ele já vai ficar, né, já vai ser uma radiação difusa e não vai ficar mais tão iluminado. Ah, mas eu tenho uma sala aqui com 10 metros. Aí você tem que fazer uma conta ao contrário. Você vai fazer o quê? É 10 dividido por 2,5. Né? Então você vai ter que ter uma janela aí a uma altura de 4 metros. Bem alta. Não chega a dar um pé direito duplo, mas fica bem alto para atingir o final dessa sua sala, desse seu ambiente. Uma outra regra seria que os primeiros 4,5 metros de iluminação você considera como iluminação natural, e aí você é permitido colocar uma iluminação artificial, né, e ela incida até mais 4,5, totalizando aí 9 metros. Então esses casos aqui vão servir para a maioria das construções e habitações residenciais aí mais, não tão simples, até grandes até, mas vai servir na maioria dos casos. Tá? 5 metros aí é bastante, só de iluminação natural aqui já é bastante coisa. Deixa eu apagar. Qualquer dúvida dessas contas aqui, podem entrar em contato comigo que eu explico. Bom, se eu não posso ter uma radiação solar incidindo diretamente sobre a minha fachada, além de virar a minha fachada ou as minhas vidraças ali para sul, o que mais eu posso fazer? Eu posso utilizar brises. O que são os brises? São proteções, né, de fachadas e de materiais translúcidos. Por quê? Materiais translúcidos, eles já nem impedem a radiação, ou seja, o calor. O que acontece? A luz passa e fica esquentando já o meu piso, né? Então, aquele atraso térmico, que era o tempo do sol esquentar a minha parede, e ali em algumas horas essa parede começar a jogar calor aqui para dentro, com o meu sol batendo em ambientes translúcidos, em materiais translúcidos, ele já esquenta o meu piso, onde ele estiver atingindo ali, e a partir do momento que ele começa a esquentar, o material já começa a emitir calor, tá? Então isso vai aquecendo o ambiente
em grande carga térmica. Como que a gente faz então? A gente pode utilizar brises, são elementos que bloqueiam a radiação direta, entretanto, eles permitem ainda, de maneira indireta, que a iluminação entre, né? Então acaba que todo o calor, toda aquela primeira fase de radiação solar vai ficar esquentando os brises, né? E aí fica um ambiente iluminado e mesmo assim não esquenta, né, aquele local. Sendo que os brises eles também têm um projeto específico, né? Depende da localização, da orientação da fachada, do local de implantação, latitude, enfim, tudo isso vai influenciar no seu projeto. Mas o brise cabe aí ser estudado porque ele é bastante utilizado. O que mais que a gente pode utilizar no nosso projeto arquitetônico? Isso só no começo, tá? Só para a gente pensar aí no início, no nosso croquis já antes de colocar no computador. Ventilação natural. O que eu tenho que pensar em ventilação natural, né? A ventilação natural também pode ser, o que a gente pode chamar ela? De ventilação cruzada. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Você vai projetar, olha só, está aqui um quarto, né? Então tem uma janela aqui, vou colocar essa outra alinhada aqui, né? Porque fica mais bonito, fica ali retinho, fica bem organizado. Porém, o vento ele entra por uma e sai por outra. Olha o fluxo de vento. Então, ele não... qual que é a função da ventilação natural? A função da ventilação natural é fazer com que o vento entre, todo o calor que está aqui, ele empurre para fora e aqui fique fresco. Então, a ventilação natural tem esse objetivo. Vou explicar daqui a pouco um detalhe muito importante da ventilação natural aqui na nossa região. Tá? Então, o que aconteceu nesse outro lado aqui? Né? Primeiro, houve um deslocamento das janelas. Então, permitiu com que o vento não entrasse de maneira reta. Ele faz um efeito Venturi aqui, né? Que ele forma esse bulbo aqui de ventilação que leva uma maior quantidade de volume de ar quente ou ar desconfortável aqui para fora. Só que olha que interessante, já aqui no croquis foi observado aonde o usuário dorme, né? Então ele fica aqui nesse canto. Se eu colocasse a janela para esse lado esquerdo e essa outra aqui para o lado direito, esse bulbo do efeito Venturi ia ficar aqui nessa região do computador, que também pode ser interessante, mas talvez não seja o intuito, né? Aqui foi talvez pensado no conforto na hora que ele for estar na cama, mas olha que interessante, está passando diretamente sobre ele e depois indo para fora. Com certeza aqui está um ambiente bem ventilado. Além da perspectiva horizontal, né, igual está aqui, ó, você tem que posicionar ambientes que tem a passagem de vento, né, na entrada e na saída. Você tenta dar essas quebras de posição das aberturas, seja porta, janela, para que ele faça esse efeito e carregue a maior quantidade de ar quente possível para fora. Você pode fazer ela na vertical também. Então, ela entra, por exemplo, é uma janela. Você pode fazer o quê? Esse aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Caneta. Aqui. Então, olha só, às vezes tem aqui, ó, vou fazer uma casinha bem simples. Olha lá. Então, às vezes você pode fazer o quê? A pessoa está aqui no computador, ó. Vou fazer aqui o computador, uma mesinha ou computador, né? Então, ao invés de você colocar uma janela, é claro que talvez não fique bonito, mas se for bem pensado, dá para fazer ficar bonito também. Então, você fala, vou colocar duas janelas aqui. O vento vai passar por essa, vai vir por aqui. Realmente, ele acaba até passando pelo seu usuário. Mas imagine se você colocasse, até o tamanho da janela é importante, tá, pessoal? Não vamos entrar nesses aspectos de dimensionamento, tá? Mas se você conseguir ter essa sensibilidade, já é muito importante, já ajuda bastante.
Só que imagine se você colocasse, então, uma janela um pouco maior aqui, e talvez um pouco menor aqui. Deixa eu dar um risquinho aqui. Faz com que o vento venha nessa direção, olha só. Ele vai vindo, vai vindo, vai vindo. A partir do momento que ele bate nessa parede aqui, ele já passou pelo usuário, né? O vento passando pelo usuário, ele faz com que ele sinta menos calor, porque o vento está roubando o calor do usuário que está ali na frente do computador. Roubando o calor, ele vai ficar mais confortável. Esse vento já quente que passou por ele, pelo equipamento que esquenta muito o computador, tá? Isso aqui tudo gera carga térmica, iluminação gera carga térmica, que deixa o ambiente quente, geladeira, computador, enfim. Vai passar, vai bater nessa parede, né? Vai gerar o bulbo do efeito vento aqui e depois vai sair, né? Então, olha o volume, a massa de ar que você está levando para fora, né? Pelo deslocamento vertical ali das janelas, das entradas. Isso aqui poderia ser uma porta também, né? Olha só, aí o ar viria todo nessa direção, passaria aqui pela janela. Melhor ainda. Essa sensibilidade já no croquis é muito interessante na hora de ser desenvolvido o projeto. Bom, bora lá. Atividade. Como que funciona? Como a gente não tem a oportunidade de estar no laboratório, a gente não sabe se a gente vai ter essa oportunidade esse semestre, o que acontece? A gente não sabe, não tem como eu saber de cada um, como que vai estar o computador de vocês, se vocês vão conseguir instalar, se vocês vão conseguir rodar o software tranquilamente, se vocês vão, se mesmo passando por todas as etapas, vocês têm o computador em casa. Vou ligar aqui minha câmera. Se vocês têm o computador em casa, vocês conseguiram instalar, ainda pode ser que vocês o computador trave, né? Fica muito pesado. Então, tem muitos pontos aí que a gente tem que levar em consideração que pode aí atrapalhar o desenvolvimento, tá certo? Então, como é que serão as provas? As provas não serão, se fosse presencial, elas seriam totalmente aí trabalhos, seriam práticas. Então, a gente desenvolveu o projeto até tal etapa. Então, a entrega seria o projeto até essa etapa e valeria os pontos. A gente não tem como cobrar isso pela questão do equipamento, né, do software, computador. O ideal seria estar todo mundo no laboratório para que todo mundo trabalhe de maneira igual. E como que era feito antes? Lá, por que nessa primeira aula ia ser feito um croquis? Cada um iria desenvolver o seu croquis com o seu projeto. E como é que a gente iria fazer? Na prática, eu iria demonstrar o que vocês deveriam fazer no dia. Hoje você tem que fazer uma parede. Como é que se faz uma parede aqui no Revit? A gente faz assim, assim, assim. Entendido? Entendido. Cada um iria fazer essas aplicações aí no seu projeto. Sendo assim, como é que a gente vai tratar? Para permitir que quem esteja distante aí consiga, às vezes, ficar mais fácil de desenvolver, né? E também a gente já estava tratando dessa forma, são passados 2 projetos, tá beleza? Lembrando que essa diferença de pontuação, ela só vai se dar devido à distância, tá? Eu vou explicar que elas são pontuações bônus, mas serão 2 projetos. Um projeto bem mais simples, que a gente vai fazer em aula, trabalhar dentro dele, tudo certinho, ok? E terá um projeto personalizado. Professor, vou fazer os 2? Você pode fazer os 2, tá? Mas por que tem 2 tipos de projetos que a gente vai estar trabalhando, entre aspas? A gente, além do computador, cada um tem o seu, tem a sua, enfim, a sua máquina, a sua facilidade. Cada um tem um nível aí de conhecimento em tecnologia. Às vezes algum de vocês já mexeram no Revit. Tem muitos fatores aí que diferenciam
vocês. Então, o que acontece? Para que não gere, é claro que isso presencialmente fazia muito mais sentido. O que acontece? Você é mais rapidinho. Então, você vai lá, já pegou. Eu expliquei rapidamente, você pegou como é que faz a parede, fez a sua parede. Então, não tem por que eu ficar esperando, ou às vezes fazer com que toda a turma ande junto, né? Então, você fez, ok. Não precisa ficar esperando. Já tem colega que tem uma dificuldade, às vezes nunca teve contato com o tipo de software, enfim, pode acontecer também. Então, eu preciso dar mais atenção para esse colega, né? Preciso explicar, preciso estar ali junto. E muitos de vocês estão aqui para tentar também desenvolver outras habilidades que seria realmente sair daqui aprendendo e produzindo sozinho os próprios projetos. Por que eu passei vou tratar com essa atividade de 2 projetos? O projeto personalizado, que seria esse do croquis, que vocês deveriam fazer hoje na primeira aula, é um método que a gente traz que é fazer com que vocês não fiquem engessados. Por exemplo, se eu vou lá, levo o meu projeto e vocês ficam só repetindo o que eu estou fazendo, talvez na hora que vocês fossem fazer sozinho de vocês tivessem uma dificuldade aí nesse processo inicial. E esse processo inicial, às vezes, é o que vai levar vocês a desistirem de tentar ou de continuar, né? Então, já em sala de aula, a gente tenta trazer esse processo criativo, né? E como realmente cada um tem o seu processo de criação, cada um individualmente tem o seu método, então tentar reproduzir o que vocês fariam na prática, né? Esse processo criativo, e depois vocês, da mente de vocês, colocarem ali no croquis e depois o croquis no software, beleza? Então, quem fala assim, professor, eu consigo ver como é que se faz numa parede mais simples, né, desse projeto básico, e consigo fazer no meu croquis, representar no meu croquis, né, com um programa de necessidades. Ou professor, eu acho que eu não vou tentar, eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu vou tentar do método, vou tentar só copiar ali, repetir os comandos, tudo que o senhor fez, e a gente vai para mim produzir um resultado semelhante, realmente só para me conhecer aqui, entender a disciplina. Mas eu não me sinto preparado ainda para avançar tão mais para frente. Não tem problema também, até porque a gente está à distância, isso realmente pode ser uma dificuldade. Então você pode fazer, né, entregar o projeto conforme será feito em aula. Por que são pontos bons? Nossas provas serão, então, provas teóricas. Tá? Vocês vão entrar no portal e vão fazer as provas. Porque quem não tem computador não vai nem ter como fazer esse projeto. Né? Quem não tiver acesso não vai ter nem como fazer. Mas ele pode assistir todas as aulas, ele pode ler a apostila, ele pode entender o conceito, pelo menos na parte teórica, e ele consegue, então, transformar isso aí em conhecimento e depois realizar a prova e consegue ir bem na disciplina. Entretanto, quem quiser e tem a oportunidade aí de fazer na parte prática, ou seja, diretamente dentro do software, também seria injusto vocês não terem essa oportunidade de receber uma avaliação, né, do que foi feito, se é isso mesmo, se não é. Então, isso seria um pouco ruim, né? Então, vocês poderem fazer esse croquis de vocês conforme o programa de necessidades é essa oportunidade. Como é que vai funcionar essa questão do croquis, dessa atividade que vale 1.500 pontos? Então, quem seguir esse programa de necessidades, como é que vocês vão fazer? Vocês vão seguir essas... Deixa eu tirar minha câmera aqui. Vocês vão seguir esse programa de necessidades. É uma residência terra, o mesmo está lá no início do nosso slide, um terreno de 300 metros quadrados. O projeto deve ter sala de estar, sala de visitas, cozinhas, enfim. Eu vou acrescentar um detalhe. Vocês poderão, tá? Vou falar isso aqui em vídeo para quem assistir a aula, fique atento. Vocês poderão escolher a orientação, ou seja,
para que direção ficará a fachada de vocês. Na hora que eu estiver avaliando esse bônus aqui, eu vou verificar se tá legal a iluminação natural, se tá legal a ventilação cruzada, se a posição tá bacana. Vou avaliar tudo isso. O terreno, prestem atenção, o terreno ele deve ter 300 metros quadrados. Não vou criar, não vou limitar, por exemplo, o seu terreno vai ser 10 de frente e 30 de fundo. Não, vou deixar que vocês encontrem uma área bacana para o projeto de vocês. Será livre também, tá? Isso vai facilitar um processo criativo ou não também, porque na prática vai vir tudo já pronto, né? O terreno já vai ter uma fachada orientada e vai ter o seu tamanho. Mas ao mesmo tempo que pode facilitar, talvez pode, né, dar um pouquinho mais de serviço. Mas não vai ter, então, uma medida para definir, vocês terão que definir e terão que definir a orientação desse terreno, beleza? E vão realizar um croquis, tá? Eu não vou avaliar esse croquis. O ideal é que vocês já produzam esse croquis até a semana que vem e vão me mandando. Professor, fiz o croquis aqui, o senhor pode avaliar aqui que pontos que tá bacana, não tá ruim. E aí eu passo a orientação para vocês. Me mandem lá no Telegram que eu ajudo vocês na parte do croquis. E depois lá na frente, né, vocês podem ir lá fazendo no software o projeto realmente de autoria de vocês dentro da disciplina. E no final vocês me entreguem o arquivo lá de Revit e vão ter um bônus aí de até 1.500 pontos. Então, precisava tirar 3.500 pontos para passar na disciplina. Tirou, vou jogar alto aqui, tirou 2.000. E ainda, aí depois conseguiu tirar 1.500 de bônus. Aí você vai para 3.500, você passa, tá? Professor, tirei 2.500 e não entreguei a atividade bônus. Então você vai ficar com os 2.500, mas precisava de 3.500. Ou tirei 3.500, né? Já na prova, eu já iria passar direto, mas mesmo assim eu entreguei o meu material, né, o meu projeto, e eu tirei 1.000 no meu projeto. Então você vai ficar com 4.000, né? Esses 500 a mais que se excederam não serão contabilizados, você vai ficar com a nota máxima de 4.000, tá? E quem não quiser fazer o croquis, não quiser então fazer o projeto próprio dentro do Revit, mas quer fazer um projeto, né? Tem a oportunidade, quer fazer o projeto, vai então seguir o que eu fizer em sala. Então daqui a pouco nas próximas aulas eu vou passar então um modelo de planta baixa, e a partir desse modelo de planta baixa nós iremos iniciar o nosso projeto. Então você pode pegar essa planta baixa já pronta e ir executando. Lembrando que eu vou executar a planta baixa de maneira mais fria, digamos assim. A planta baixa de vocês, pelo menos em aspectos ali de posição de janela, tamanho de janela, tamanho de portas, entre outros detalhes que vão influenciar aí na iluminação, ventilação cruzada, eu não vou tomar essa tratativa fiel aí no projeto, tá? Não vou me preocupar tanto com isso. Pode ser que eu comente durante o desenvolvimento, mas eu não vou me preocupar com isso. Por quê? Porque daí eu vou avaliar isso da parte de vocês também, nesses bônus de 1.000 pontos, tá? Vocês vão ter que tentar aí também trazer um pouquinho de vocês aí de personalidade para o projeto, tá beleza? Esse projeto que vocês vão só seguir o que eu vou passar, ele tem um bônus aí, então de 1.000 pontos. E quem quiser avançar e quiser fazer o próprio, 1.500, tá? Eles serão entregues lá no dia 4 de dezembro para a Oficial 2. Então, no dia da Oficial 2, vocês podem levar, se for presencial, levar um pendrive. Se não for, vocês vão me encaminhar por e-mail ou me enviar pelo Telegram o arquivo, né, e eu vou fazer a correção. Certo? Então, estamos combinados. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato aqui por estes links.
Deixa eu descartar as minhas anotações. Só mais um detalhe. Quem for escolher fazer o croquis, tá? Me mande até semana que vem para mim poder avaliar para vocês, tá beleza? Para passar uma orientação certinho. Quem for optar. Quem quiser também só fazer as avaliações teóricas, tudo certinho, também não tem problema nenhum, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Manda. O croquis, então, por enquanto, é só a planta baixa, né? Não precisa fazer. Isso, é só um esboço assim, do projeto que vocês vão estimular essa parte mesmo aí do processo criativo. Não necessariamente tem que ser perfeito, com as medidas, escalas. É realmente um esboço que vocês vão tentar ali trazer o que tem aqui nas especificações do cliente, né? Está bem simples esse programa de necessidades aqui. Né? Ele só deu os quartos, né? E falou que o fundo tem que ter piscina. Tá? Então, você vai ter que pensar um local aí com piscina e que caiba no terreno. Orientação. Primeiro, definam aí o tamanho do terreno que vocês vão utilizar. Primeiro de tudo. Depois, oriente a fachada. Para que lado que vocês vão colocar o terreno de vocês. Depois, tentem locar essa residência a terra de 200 metros. E depois, dentro da locação, vocês tentem posicionar isso daqui, tá? Tentem seguir esse fluxograma aí certinho. Faz por etapa, divide as etapas. Não tenta fazer um terreno junto com a residência, junto já com as salas, que você pode acaba confundindo, né? Acaba não ficando muito, seguindo muito um caminho, né? Então faz por etapa. Terreno, orientação, loca os 200 metros quadrados, depois você faz ali dentro daquela locação faz o diagrama, vai posicionando ali os cômodos. Só para ter um rumo. Aí depois, lá na frente, daí vocês começam a passar do croquis para o Revit, tá? E a gente vai indo até o final da disciplina. Entendido? Pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nossa aula fica por aqui. Mantemos o contato via Telegram. A Aline falou comigo aqui no Telegram, disse que não conseguiu entrar, eu já vou adicioná-la. Foi a Aline? Foi a Aline. Eu vou adicionar já. Quem não conseguir entrar também pelo link, fala comigo lá que eu já adiciono, beleza? Então, boa noite a todos, tá? Até semana que vem, na nossa próxima aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite.